Episódio do podcast e hoje com uma convidada para lá de especial. Ela que é fisiculturista, Kellen Formiga. Como você tá, Kellen? Eu estou bem, graças a Deus. Ah, que bacana. Antes de mais nada, eu queria saber como você começou a se interessar pelo esporte. Então, eu morava em Brasília, né? E aí eu estava um pouco acima do peso e eu conheci uma psicóloga que trabalhava comigo, a Vanessa, e ela estava fazendo consultoria com o meu coach, né, o Mariano Neto. Me deu o contato e aí ele fiz consultoria com ele, consultoria de não atleta, né? E aí ele sempre me dando muitas dicas, né? Ele já preparava atletas. E aí foi quando eu falei para ele que eu queria um shape, né? E aí, a partir do momento que eu consegui o shape que eu queria, aí eu resolvi competir. Quando eu falei para ele que eu queria competir, ele falou: Nossa, que bom, que eu já iria te convidar para competir, representando o nosso Teão. Ah, E aí deu bacana. certo. E como é que foi a sensação de você estar subindo no palco pela primeira vez? Olha, é inexplicável. É uma sensação única, né? Quem está de fora pode tentar imaginar, mas é uma sensação que eu não sei explicar. É adrenalina, é euforia, é sensação de vitória. É muito bom. É inesquecível. Ah, interessante. Então, você inicia com sobrepeso e a partir desse momento você começa a questão do exercício físico e a partir daí você resolve competir. Isso. E tem uma questão também de eu resolver competir. Eu gostava muito de beber, né? Ah, sim. De tomar cerveja. E aí eu percebi que estava me atrapalhando em alguns pontos da minha vida, sabe? E a partir do momento que eu decidi que eu ia ser atleta, foi assim, parece que foi um milagre, sabe? Meu gato passando aqui. Só tenho 9, tá? E eu tinha, assim, sabe quando você quer parar de fazer uma coisa, mas você tenta de tudo e não consegue? E aí, com o fisiculturismo, na verdade, com a musculação, né? E aí juntou com o fisiculturismo, e aí eu deixei de beber, né? De vez em quando que eu bebo um drink, né? Uma coisinha ou outra, mas assim, é muito raro, 1, 2 vezes ao ano, né? E o sobrepeso também, claro, que eu sou de família obesa, né? Minha mãe e minha irmã fizeram bariátrica, porque não conseguiu perder peso só com dieta, reeducação alimentar, e foi uma das questões também. E é algo interessante, né? Você está até falando isso porque a gente percebe que o fisiculturismo é muito mais do que um esporte, né? Ele é um estilo de vida. Eu queria Isso, um saber estilo de como vida. que o fisiculturismo te mudou como pessoa em questão de disciplina, em questão de objetivos, em questões de meta. Olha, mudou muito, né? Hoje, a minha palavra-chave é disciplina. Disciplina e foco. Porque a gente, quando vira atleta de fisiculturismo, a gente é atleta o ano inteiro. Não tem aquilo, eu vou ser atleta os 3 meses de pré-conteste. Não. Você é atleta o ano inteiro. Você tem os dias de refeição livre que o seu coach libera. Eu vou no aniversário hoje e vou em outro amanhã, eu vou comer nos 2. Não, não pode. Então, você não é atleta. Né? Sim, nesse seu início, principalmente quando você decidiu que iria começar a competir, houve alguma atleta que te inspirou a começar a competir? Alguém que você via, tanto na rede social, na televisão, que você falou assim, realmente é alguém que eu levo como exemplo e eu quero me inspirar nessa pessoa? Olha, eu já segui algumas atletas do Women's Physique, né? Porque, assim, uma atleta que eu comecei a acompanhar o fisiculturismo há pouco tempo, né? Eu decidi ser atleta em 2024, né?
Mas teve algumas atletas que, sim, eu acompanho, sigo, né? Eu sou muito fã apesar de eu ser figure, mas eu sou muito fã da categoria Women's Physique. Daqui uns 4 anos eu pretendo migrar para o Women's Physique, né? O meu coach vai ouvir, mas não sei se ele vai brigar comigo. Mas é uma coisa que eu quero me testar na Women's Physique, né? Mas eu gosto muito da Zama, da Naná Silva, né? E as figures eu sigo algumas também, que eu admiro muito também, eu acho que é uma categoria linda, né? A postura das figures eu acho assim incontestável. Ah, interessante. Então você começa a competir a partir do ano de 2024. Como é que foi Isso. essa sua primeira preparação? Como é que você sentiu que o seu corpo respondeu? Como é que você sentiu? Você teve muita dificuldade em se preparar ou você achou que foi de uma forma mais tranquila? Olha, eu pensei que fosse mais difícil, mas eu consegui tirar de letra. Apesar da minha profissão, eu achei que a minha profissão fosse me atrapalhar, mas não, pelo contrário, eu acho que ela que me deu um grande suporte, né? Mas não é fácil, tem dias, principalmente quando a gente chega na fase do mais para o final da finalização, aí pesa muito. Mas eu fiquei bem calma, bem tranquila. Eu acho que meus pequenininhos me ajudaram também a ter força. Ah, interessante. Você falou da sua outra profissão. Qual seria a Isso. sua outra profissão? Eu sou fonoaudióloga. Ah, fonoaudióloga. Ah, Bem contraditório, né? bacana. Eu Eu sou fonoaudióloga. sou, eu sou radialista também por formação, então eu tive bastante contato com fonoaudiólogo. Então é algo que também exige bastante disciplina, bastante exercício, tanto na realidade, hoje em dia você faz exercícios físicos e vocais também, né? Então é bastante interessante e também dá uma certa disciplina. Eu queria saber de você, como é que você faz para você poder, ao mesmo tempo que você tem uma outra profissão, você poder estar conciliando ela com o fisiculturismo? Olha, quando eu decidi, eu trabalhava mais horas por dia, né? Até início de 2024. Quando eu decidi virar atleta, eu tive que refazer minha agenda. Então, até maio desse ano, eu atendia só pelo período da manhã, de 8 da manhã ao meio-dia. Aí, depois do campeonato, eu abri uma tarde de atendimentos. Mas ano que vem, como eu pretendo subir de novo ano que vem, aí eu vou atender novamente só o período da manhã. Porque quando a gente está em preparação, a gente precisa de muito foco. E aí é o que eu falo, eu não quero que o fisiculturismo atrapalhe a fonoaudiologia e não quero que a fonoaudiologia atrapalhe o fisiculturismo, porque eu gosto dos dois. Então, o que eu faço? A minha manhã é para fonoaudiologia, a minha tarde é para o fisiculturismo e minha noite, geralmente, eu divido para os dois. Se eu tiver relatório, plano terapêutico e meus cardios à noite, que eu faço todos os dias. Ou eu faço em jejum, quando eu não estou em contest, eu faço em jejum, eu faço à noite. Quando eu estou em contest, é em jejum e à noite. Ah, interessante. Conforme você disse, é necessário, tanto para ser uma fonoaudióloga como uma fisiculturista, é necessário ter bastante foco. Em algum momento, a longo prazo, você pretende focar mais em uma profissão do que na outra, ou você pretende continuar se dividindo? Eu continuo continuar me dividindo até um tempo, porque o fisiculturismo ele não nos dá renda, né, financeira, né? Quem acha que vai ficar rico com fisiculturismo está muito enganado, né? Sim. Então, assim, eu tiro da fonoaudiologia para investir no fisiculturismo. Então, agora a Bacana. fonoaudiologia é a minha grande fonte de renda. Se eu parar com a fonoaudiologia, eu não vou ser fisiculturista. Entendeu? Sim, é mais ou menos, a gente entende como mais ou menos como um jogador de futebol, né? Nós temos aquele 1% que realmente consegue viver exclusivamente do esporte e temos outras pessoas que também
acabam tendo que ter outras profissões para também poder ter a paixão pelo fisiculturismo. Isso, justamente. Eu queria saber um pouco de você, a questão dos seus treinos atualmente, como é que funciona? Então, meus treinos, agora eu estou com um novo personal, né? Eu comecei a treinar com ele em setembro. Esse personal que eu estou treinando com eles, o Douglas Preto, ele é preparador de atletas, né? Além dele ser atleta, ele é preparador. Então, assim, meu treino, ele que define meu treino. Claro, junto com o meu coach, né? Que é o Mariano Neto. Agora, meu treino, eu estou treinando um pouco mais leve porque eu saí do off. Né? O meu coach me tirou do off, eu saí do off dia 17 de novembro. E aí, quando a gente sai do off, a gente não consegue treinar tão pesado porque corre o risco de lesão, né? E aí, se eu lesiono, eu não consigo mais treinar. Então, mas não tá tão leve, né? A gente tá pegando um pouco mais pesado porque eu acabei de sair do off. Ah, entendo. Mas você tem um planejamento para estar evitando lesões, né? Porque, no meu caso, eu tô iniciando o treinamento, né? Eu comecei agora, nesse ano passado, a graduação em Educação Física. Então, o que mais me preocupa, especialmente, seria uma execução de movimento errado e que ocasionasse uma lesão, que a gente sabe que a longo prazo, eu creio que você queira também ter uma carreira a longo prazo, né, para poder competir inúmeras vezes. Então, creio eu que você deve ter toda uma preparação em relação a lesões. Eu queria saber como você evita essas questões de se lesionar, o que você faz em questões de carga, para ter uma carreira longeva, né, que é o que todo atleta procura. Então, a questão de carga agora quem está definindo é o Douglas, né, que é o meu personal e treinador. E ele tem muito cuidado com isso, porque como eu vim de um campeonato, infelizmente, eu tive uma pequena lesão no quadríceps, né, porque eu finalizei praticamente sozinha, né, eu arrumei um personal já no final da finalização, então eu venho com o quadríceps lesionado e o ombro também lesionado. Então ele tem muito cuidado com essa questão de carga, né, vai progredindo aos poucos, sempre me perguntando se tá doendo, se tá forçando, se eu tô sentindo dor. E aí ele tem todo um cuidado, né, da execução, porque também não adianta você estar com pouca carga e executar errado, que você vai lesionar do mesmo jeito. Então ele fica me corrigindo na questão de postura, né, para que eu não lesione, e as lesões que eu tive no final da preparação, graças a Deus, a gente está conseguindo contornar isso, né? Com a ajuda de um profissional também, um fisioterapeuta. Ah, bacana. Nesse momento, você ainda não tem o Carnet Pro, correto? Não. Ah, entendo. Aí você pretende se tornar Pro através da categoria Figure, correto? Sim. Ah, bacana. Por enquanto, sim, né? Vamos ver aí se futuramente, se realmente eu vou migrar para o Women's Physique. Ah, sim, porque a categoria Figure já é uma categoria que exige também um físico bastante musculoso, digamos assim, né? Não é tão suave quanto a Bikini e a Wellness, exige uma carga de treinamento um pouco mais forte, então já vai exigindo um pouco mais do seu corpo logo de início. E como é que você trabalha essa questão para se enquadrar nessa categoria da Figure? Olha, eu trabalho nessa questão com ajuda. Eu não tenho muita experiência no fisiculturismo, porque eu sou novata, né? Então, quem me dá muitas dicas agora, principalmente, é o Douglas, que a gente conversa muito, né? Ele me dá muitas dicas. Mas o Pro é mais para frente. Por enquanto, eu não vou correr atrás do Pro. Eu preciso de muita experiência ainda, de palco, e eu preciso de muita grana ainda. Não dá para estar investindo no Pro ainda, porque a gente sabe que para investir no Pro é muito caro.
né? Tem preparação de pro aí que a atleta gasta para conseguir o pro 20, 30, 40 mil, né? Em cada preparação. Eu gastei na minha preparação, na primeira, 15 mil reais. 15 mil reais. Infelizmente, ainda é um esporte bastante caro e que possui Muito, uma barreira de entrada bastante grande ainda, né? justamente, é um esporte muito caro, viu? Então, assim, você tem que se programar financeiramente, né? Eu gastei 15 mil, mas eu me organizei. Eu não tirei 15 mil de uma vez do bolso, né? Eu me organizei desde o... Na verdade, eu estava... Como eu já pensava em 2023, em competir em 2025, eu comecei a me organizar financeiramente em 2023, para não ficar tão puxado. Mas mesmo assim fica. Em relação à dieta, como é que funciona a sua dieta, especialmente quando você está para competir e quando você está em off? O que diferencia? Se você tem muita diferença na sua alimentação quando você está prestes a competir ou quando você está em off? E como é que você dosa essa sua dieta para as competições? Olha, é uma diferença bem grande, porque no off é o período que a gente come muito, né? A maioria das atletas não gosta do off. Para mim, a melhor fase de ser atleta é o off. Que aí a gente come muito carbo, né? Agora, no meu off, eu estava com 600 gramas de arroz por dia, só de arroz, fora outras coisas. No meu off passado, era 1 quilo de arroz por dia. E aí, quando você está no final de pré-conteste, é muito radical, né? Você começa ali com 50 gramas de arroz, depois o coach tira. E a minha finalização foi tilápia e pepino. Sem sal, sem tempero, porque não pode. Então, assim, é uma diferença muito grande. O corpo sente, a mente sente. Então, para você ser atleta, não é só você ter físico, você tem que ter um psicológico bom, senão você surta. Eu acho algo que eu acho bastante interessante é isso, é a questão de como vai variando de pessoa para pessoa, né? Eu converso com certas atletas que Uhum. elas dizem que elas têm muita dificuldade no período de off, onde tem que comer mais, e tem a certa facilidade até quando precisa comer menos. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho tendência a ser magro. Então, quando eu preciso comer bastante, acaba que eu tenho que fazer aquela chamada empurroterapia. Tem que Uhum. empurrar a comida para dentro, senão eu não. Para mim, a grande dificuldade é essa, é acabar tendo que comer mais. No seu caso, já é ao contrário, né? É Tendo o que se contrário. privar de estar comendo um pouco mais. Eu por mim, eu ficaria no off o ano inteiro. Porque eu gosto de comer, se meu coach passa 1 quilo de arroz, eu como 1 quilo, se ele passa 2, eu como 2. Minhas refeições livres são pesadas, é uma pizza grande, eu como sozinha. Eu como um frango assado sozinha. Eu como 4 combos de hambúrguer sozinha, então eu não tenho problema com off. Então, o off é quase uma bênção. Nossa, eu amo off. Quando ele fala que vai me tirar do off, eu fico triste. A gente sabe também que no fisiculturismo tão importante quando você ter o shape certo, o shape exigido pela categoria, é que você saiba mostrá-lo, você saiba, porque a gente percebe que muitas atletas estão com o shape muito bom, fizeram o trabalho bem feito, a finalização está corretíssima, mas chega no momento a atleta não consegue fazer as poses de forma a mostrar para os árbitros que o físico dela realmente é o que está se destacando e é o que merece vencer. Eu queria saber de você como é que você realiza esses seus treinos de pose, o que você aprendeu, como é que você melhorou do início para agora. Então, eu tive uma professora de pose, né, que o meu coach me indicou, ela é de Brasília, e nós iniciamos eu comecei a aula com ela em fevereiro e eu ia subir em abril. Aí nós começamos uma aula por semana e como já estava muito perto, a gente passou a ter 2 aulas por semana, online, né? Era de 30 a 40 minutos de aula, às vezes até 1 hora de aula, e aí eu ia treinar depois, e aí ela ia me passando todas as dicas, né? Porque a princípio, o meu coach, eu seria wellness,
Aí depois meu coach falou, não, wellness não tem jeito, você não se encaixa. Aí vamos para o Woman's Physique. Então, eu demorei de começar a aula de pose por isso, porque ele estava em dúvida se eu seria o Woman's Physique ou Figure. E aí ele decidiu em fevereiro, que eu seria Figure. Então, o que a minha coach de pose passava? Que a Figure, ela tem que ter muita postura, né? Então, o que eu tive, que a categoria que mais exige postura no palco é a Figure. Então, assim, o que eu tinha que treinar? Expansão de dorsais, apesar de eu ter dorsais bem avantajadas, respiração, né? E a respiração para que o abdômen fosse definido e a questão de fatiar o quadríceps, né? Que Figure exige fatiamento, o quadríceps fatiados e expansão de dorsais, né? E aí você tem que segurar, e quando você vai fazer transição de frente, lado, costas, você não pode perder o frame, né? Você tem que continuar ali. Então, você prende a respiração por minutos e minutos, no tempo que você está no palco. E aí, ela me passou essas dicas, e aí o que eu faço? Eu continuo meu treinamento. Eu acho que eu melhorei muito a questão da respiração, e eu acho que eu melhorei muito na transição de não perder o frame da pose da Figure. Eu acho que eu melhorei muito. Claro que eu preciso melhorar mais, né? E aí, ano que vem, quando eu for subir, eu vou precisar de mais algumas aulas para eu me sentir mais segura. Essa questão de pose é algo que me traz muita curiosidade, especialmente na questão da Figure, porque a gente pode até ver da wellness, da bikini, que muito embora tenha as poses, elas podem jogar o cabelo, podem fazer até uma coreografia mais diferenciada, mas na Figure realmente você tem que ter uma marcação quase que precisa realmente. Isso. Porque um detalhe, eu até estava vendo esses dias no Instagram aquela atleta porto-riquenha, se eu não me engano, chama-se Jéssica Reyes Padilha. Ela tava mostrando um pouco das poses dela em frente ao espelho. Aí eu percebi a questão da dificuldade realmente, porque se a gente compara com a wellness, até parece um pouco mais leve, um pouco mais orgânico. Isso na Figure não, na Figure tem que funcionar como um reloginho mesmo. Senão qualquer coisa pode acabar comprometendo o desempenho. Isso, a postura é o lema da Figure, né? É postura, é exigido muita postura, tanto que quando eu comecei a treinar poses, até hoje, eu sinto muitas dores nas costas, que você não pode perder o freio, então você fica muito tempo assim. Eu não posso fazer isso, se eu fizer isso eu já perco o ponto, eu tenho que ficar o tempo todo assim. E o quadríceps fatiando, então a gente, apesar da gente ficar seca, mas a gente tem ali um joguinho, né? Um jeitinho que a professora me ensinou para estar fatiando esse quadríceps mais ainda. Ah, bacana. Aí, conforme você falou, né? Um detalhe pode estar decidindo qualquer coisa que você pode estar tanto na primeira colocação, quanto ir um pouco mais para baixo por um pequeníssimo detalhe. A gente tem, no caso, por exemplo, do futebol. No futebol a gente pode errar bastante e às vezes vencer o jogo. No fisiculturismo já não. O fisiculturismo, um erro mínimo pode custar uma diferença entre você estar no primeiro call-out até você estar nas últimas posições. Como é que você lida com isso, com um esporte tão subjetivo? Como é que você trabalha isso internamente? Olha, eu sou muito... tudo que me dão para fazer, eu gosto de fazer com excelência, né? Então, assim, eu trabalho comigo mesma, que eu tenho que fazer, que eu posso, que eu vou lá e tenho que mostrar meu serviço, né? Não tem muito que a gente trabalhar, assim, eu acho que é você querer, né? Eu sei que eu preciso muito melhorar em pose, e é o que você falou, não pode errar, no fisiculturismo não tem erro. Então, o que meu coach manda eu fazer, eu faço. Se ele fala, faz isso, eu faço, faz aquilo, eu faço. Porque se tiver um erro, não vai ser meu.
Eu faço tudo que tiver um erro, vai ser dele, porque tudo que ele manda eu fazer, eu faço. Ele não costuma errar, ele é um ótimo coach. Ele é muito respeitado em Brasília como coach, né, de bodybuilders. Ele com a esposa dele, a Cleide, que é a minha nutricionista. Mas é isso, é foco, é disciplina, é você fazer o que o seu coach manda. Mesmo você não querendo fazer, é fazer porque ele que sabe o que ele está fazendo, a gente entra muito leigo ainda na área, né? E aí, ainda mais eu, que eu vivia muito no mundo da fonoaudiologia, eu ia para academia para treinar, né? Mas aí, quando você vira fisiculturista, é uma outra história, né? Sim. Uma das coisas que eu percebo também, e muitas das vezes até a gente fica chateado pela atleta, é que você vai acompanhando ela no Instagram, vai vendo a evolução, vai vendo que está tudo indo muito bem. Quando chega justo no momento da finalização, às vezes por um detalhezinho, ela acaba se perdendo e acaba não conseguindo apresentar o físico que ela poderia mostrar, e que muitas das vezes a gente vê fotos anteriores no Instagram e o físico está muito melhor do que ela apresenta no palco. Isso acaba mexendo até na mentalidade da pessoa. A pessoa começa a ter uma crise de autoconfiança. Eu queria saber como você trabalha a sua mentalidade para não se deixar abater, porque creio que, especialmente no esporte tão detalhista quanto o fisiculturismo, erros podem acontecer a qualquer momento e nós não podemos nos deixar abalar por questões como essa. Queria saber como você desenvolve esse seu mental, que na minha visão é tão importante quanto a parte física no fisiculturismo. Olha, a primeira coisa que eu faço é não me comparar a nenhuma atleta. Porque a partir do momento que você se compara a outra atleta, você vai ficar péssima. Porque o que acontece? O que eu acho? Atletas, por exemplo, tem um shape de uma atleta figure que agrada mais algumas pessoas. O da outra atleta figure agrada mais outras, né? Eu, por exemplo, o meu destaque na figure são minhas dorsais. Em todos os lugares que eu vou na academia, todo mundo fala muito dos meus superiores. Então, ponto positivo para mim. Mas é isso, eu não me comparo. Eu faço o meu trabalho do jeito que o meu coach manda, com as orientações dele. Se eu chegar lá no palco e eu achar que eu deveria ter o primeiro lugar e eu não ganhei, alguma coisa deu errado. Mas nem por isso também eu vou brigar, eu vou ficar chateada. Vamos fazer um trabalho melhor da próxima vez, né? Sim, com certeza. E também nós temos a questão das estratégias de competição, né? Nós sabemos que, como se trata de um esporte subjetivo, nós temos certos tipos de competição onde a arbitragem privilegia um tipo de físico e certos tipos de competição que privilegia outro tipo de físico. Aí você tem que escolher as competições estrategicamente para qual mais se encaixa no seu físico. Como é que você faz essas escolhas das competições que você vai participar? Olha, não fui eu que escolhi a data do meu campeonato. Então, vamos ver se eu entendi a pergunta. E no fisiculturismo, você tem que estar com o físico de acordo com a sua categoria. Porque aí eu vou competir só com figure. É isso mais ou menos que você quer saber? Será que eu entendi direitinho? Isso. É que muitas das vezes, vamos supor, nós temos um line-up onde nós temos um tipo de atleta que está com um físico mais ou menos parecido. E se voar daquilo, mesmo que possa ser um pouco melhor na categoria, ela pode acabar sendo prejudicada justamente pelo line-up. Aí, quando você escolhe uma competição onde a arbitragem privilegia um físico mais parecido com o seu, por exemplo, algumas pessoas dizem que na Europa eles privilegiam um físico um pouco diferente do que privilegiam em competições sul-americanas, na Ásia é outro tipo. Eu queria saber das estratégias que você utiliza para estar escolhendo as competições que mais podem te favorecer e favorecer o seu tipo de físico. Entendi. Então, por enquanto, eu estou na NPC, né? E aí, na NPC, como vocês já sabem aqui do fisiculturismo, é dividido por categoria. Figure é figure, né? E aí, o que eu sempre penso? Figure é dorsais, né? O que define muito o figure são dorsais. As dorsais têm que ser maiores que os inferiores.
E aí eu sempre foco em treino de dorsais, meu coach com o meu personal agora principalmente, dá uma diminuída, a gente está diminuindo muito o treino de quadríceps só uma vez na semana, que é justamente para eu me destacar no meu ponto forte da figure, que são minhas dorsais. Que eu me destaco tanto na figure como fora do fisiculturismo, que eu tenho dorsais bem avantajadas. Então a gente pega o meu ponto forte, trabalha nele, e o ponto fraco também, que são meus glúteos e meus posteriores, e trabalha nisso para que no palco eu tenha vantagem. Ah, interessante. É uma das coisas que eu posso perceber também é que, com o passar dos anos, o fisiculturismo, especialmente o fisiculturismo feminino, ele vem exigindo um nível de massa muscular muito maior, muito mais hard, digamos assim, né? Se a gente comparar a Miss Olímpia do passado, né? Uma Lenda Murray, por exemplo, com o que é a Andrea Shaw, a gente percebe que hoje em dia a Andrea Shaw ela tem muito mais questão de musculatura, ela é muito mais forte do que a linha que tinha a Lenda Murray, que era um pouco mais suavizada. Eu queria saber, na sua opinião, como atleta, você acha que o futuro do fisiculturismo teremos físicos cada vez mais musculosos ou aos poucos eles vão tentar estar suavizando para tentar abranger o maior tipo de público possível? Olha, depende. Eu acho que se continuar desse jeito mais musculosos, eu acho que muitas atletas vão fugir do padrão da categoria. Por exemplo, se eu ficar muito mais musculosa nos campeonatos, eu já vou me encaixar na Women's Physique, por exemplo. Porque eu tenho um quadríceps muito largo, né? Você vê biquíni hoje em dia que parece um Hermes. Sim. Então, eu não sei se é vantagem continuar esses físicos muito musculosos ou voltar para o padrão anterior, ou se eles vão colocar outras categorias. Porque a gente vê que realmente tem atletas que estão. O físico está muito musculoso e parece que está fugindo um pouco da categoria. E a categoria tem que ter a essência, né? Sim, e um pouco também do que a gente percebe da própria arbitragem, creio eu, porque eu estava vendo os vídeos aí mais clássicos, assim, das Miss Olímpias, que, por exemplo, a Raquel McLeish, que foi uma das primeiras Miss Olímpias que nós tivemos, que até virou filme e tudo, ela tinha uma linha que era bastante parecido com o que a gente vê numa pessoa que treina, mas a gente não vê como quase uma fisiculturista, se fosse hoje em dia, porque era uma linha bastante discreta, assim, ela tinha uma musculatura bastante definida, porém não era algo tão absurdo, digamos assim, não era algo tão hard, como a gente vê hoje em dia na Andrea Shaw, que realmente tem uma musculatura que para mim é espetacular, as linhas dela são, na minha visão, praticamente perfeita, não à toa ela vem ganhando ano após ano, ela tem uma linha, um bíceps, talvez um bíceps melhor até do que muitas categorias do masculino, então realmente a gente fica pensando até que ponto que vai, se nós vamos aos poucos retornar um pouco ao que era a Raquel McLeish, nós vamos a de Andrea Shaw ou até algo mais musculoso, mais hard. Sim, eu vejo, você até falando, eu vejo na minha categoria figures que são homens physique, cara. E a arbitragem não se atenta a isso, fala, ó, você tá na categoria errada. Então vamos diminuir esse quadríceps para você virar figure e vamos aumentar dorsais. Infelizmente tem muito atleta que não está na categoria certa e acaba ganhando do que a pessoa que está dentro do padrão. Agora, porque eu não sei que a arbitragem erra tanto. Infelizmente. Sim, eu queria saber de você, no fisiculturismo, desde o início da sua carreira, qual que foi a sua maior conquista e a sua maior felicidade? Olha, a minha maior conquista foi eu conseguir subir, né? E a minha maior felicidade foi eu conseguir terminar minha preparação. E me superar, porque é muito difícil. Então, assim, foi isso.
de assim, ver o tanto que eu sou capaz. Né? Missão dada, missão cumprida. É interessante, né? Porque a gente pode ver muitas das pessoas que iniciam no fisiculturismo, eles iniciam especialmente porque no passado ou tiveram problemas com obesidade, ou tiveram problemas como ser muito magro. Então, para muitas pessoas, simplesmente o fato de você estar subindo no palco, independente do resultado, já representa uma Sim. vitória imensa, independente de posição. Por isso que eu acho o fisiculturismo um esporte tão interessante, tão fascinante, porque é algo que, querendo ou não, acaba mudando a vida da pessoa, né? Acaba mudando. Eu pensei que, na verdade, logo pós-campeonato, eu não estava mais afim de competir, não, né? Porque desgasta muita gente. Quando você desce ali do palco, na primeira semana, seu físico está detonado. E aí, quando você desce do palco, você tem que lutar contra o rebote. Né? E aí Então, assim, a minha vitória e minha felicidade foi isso. Eu desci, vou competir de novo, eu quero competir de novo. Venci o rebote, que era o meu maior medo, né? Porque tem atletas que ganham 20 quilos no rebote. Tem muitas atletas. E é isso, para mim, é mais questão de me superar mesmo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio, né? E eu mesmo me desafio, não são outras pessoas. Eu não gosto de ser desafiada por outras pessoas, não. Eu gosto de ser desafiada por mim. Sim. Se outra pessoa me desafiar, eu nem dou moral. Eu gosto de ser desafiada por mim. Sim, porque no fim das contas a gente vem nessa vida para buscar cumprir com as nossas expectativas, não com as expectativas que os outros colocam na gente, né? Justamente é isso. E hoje em dia, infelizmente, é muito isso. As pessoas fazem para os outros e não por elas, né? Né? E eu não, tudo que eu faço é para mim, é porque eu tô com vontade, porque eu quero me desafiar, eu quero me superar, não para mostrar para os outros. Eu não, até porque ninguém me paga nada para eu estar me mostrando. Né? Sim. Em relação à sua suplementação, né? Porque a gente percebe, você disse que iniciou com sobrepeso, então a sua suplementação era um pouco diferenciada no início. Agora, para uma suplementação de atleta, o que mudou para você do início até agora no que se refere à questão da suplementação, para dar apoio à sua dieta e ao seu treinamento? Olha, eu não. De suplemento eu tomo creatina, né? Multivitamina. É suplemento mesmo que você quer saber, né? De hormônios não, né? Oi? Hormônios não, suplementos mesmo, né? Isso. Então, eu suplemento com vitamina C, creatina, multivitamínico, ômega 3, magnésio, B12, vitamina D, selênio, zinco, essas suplementações de vitamina mesmo, que às vezes na alimentação a gente não consegue, e a gente como atleta, a gente precisa mais ainda, né? Essa é a minha suplementação. Aí no início, quando você começa a fazer a musculação, às vezes sem nem pretensão de ser atleta, você suplementava também ou passou a suplementar só ao ponto quando você virou atleta? Só quando eu virei atleta, eu nem tomava creatina, não. Assim, eu não tomava creatina no início. Aí depois que eu fiz consultoria com o meu coach, ele já passava creatina. Que era de não atleta, mas de não atleta ele passava creatina, mas ele passava só creatina e vitamina, o multivitamínico e a vitamina C, que ele sempre passava. E aí depois a gente precisa suplementar mais, né? Pela questão da musculatura mesmo, é um desgaste físico, né? Muito grande. Treinos intensos, quando a gente está no off, principalmente. Aí são esses suplementos que eu tomo. Magnésio, Q10, NAC, ômega 3. São esses. Deve ter mais alguns que eu não estou lembrando. Ah, bacana e bastante interessante, né? Outro fator que também é interessante, eu creio que ele tanto ajuda o fisiculturismo quanto ele meio que, em certa medida, ele atrapalha, que é a questão das redes sociais. Eu creio que hoje em dia as redes sociais ela deu muita visibilidade ao fisiculturismo. Eu creio que o crescimento que o fisiculturismo teve hoje em dia no Brasil e muito se deve
a questão das redes sociais, mas também tem a parte ruim que muitas pessoas acabam se comparando com padrões que no momento para elas são inatingíveis. Então a gente vê, principalmente meninas que estão começando agora na musculação, quererem exagerar em fazer as coisas justamente para tentar alcançar um padrão de atletas que estão aí já faz muito tempo. Queria saber como é que você analisa esse fator redes sociais no fisiculturismo. Olha, eu não sou muito de redes sociais, eu acho que você já até percebeu que você me segue, né? Até porque eu não tenho nem muito tempo. Para eu me dedicar para a rede social, eu teria que deixar meu trabalho, meus treinos. E o que eu acho, eu pelo menos, assim, eu penso, rede social, por mais que você tenha muitos seguidores ou pouco, a maioria da pessoa que te segue, ela não torce por você, ela não curte um vídeo de treino que você posta, visualizou, mas não curte, não comenta, né? Às vezes tem que, quem comentam mais são homens e curtem, mas aí você tem que apelar para um outro lado que eu não gosto, porque você está mostrando isso, mostrando aquilo, né? Porque as mulheres mesmo deixam de, assim, algumas, né? Não todas, claro. Deixam de curtir, de comentar, de te elogiar, com medo de você ficar famosa, ganhar dinheiro, e elas não. Infelizmente, é essa a realidade. Sim, acaba que vira uma competição, porque Justamente. algo que eu percebo também é que muitas das vezes até as próprias pessoas que têm mais seguidores, muitas das vezes elas podem não ter o shape melhor, que elas acabam tendo um destaque maior nas competições, acabam atraindo pessoas, vendendo ingressos também, justamente por ter uma presença forte na rede social. Às vezes a pessoa não tem o shape que é necessário para a categoria, a gente percebe isso claramente em certos casos, porém, pelo fato dela vender ingresso, dela atrair público, ela acaba conseguindo alcançar colocações maiores do que ela deveria. Então, em certa medida, isso atrapalha também. Atrapalha, ainda mais a gente que não tem tempo. Eu não tenho tempo para rede social, né? Eu não trabalho com rede social, eu trabalho num consultório com crianças atípicas, a maioria dos meus pacientes são atípicos, eu não tenho tempo para isso, né? Porque eu acho que para trabalhar com rede social você tem que se dedicar ali. O tempo que eu tenho disponível é para eu cuidar das minhas coisas, né? Então, acho que tem que ter uma dedicação para estar fazendo isso. E eu também não gosto muito de redes sociais, eu sou uma pessoa muito reservada. Ah, entendo. Eu sou muito reservada mesmo. Eu não sei se é por causa da minha profissão, né? Que a Sim. gente acaba se reservando mais, que são mundos muito diferentes, né? Até em lugares que quando eu cheguei aqui em Mineiros, que eu mudei para cá, vai fazer 3 anos, e as pessoas quando viam na academia me elogiar meu shape, me perguntar a minha profissão, e depois que eu virei atleta, então, principalmente, elas não acreditavam que eu sou fonoaudióloga e trabalho com crianças. Eu sou especialista, né? Eu sou fonoaudióloga infantil, então eu sou especialista em linguagem infantil. E aí é um mundo muito diferente, sabe? Sim. Consome muita gente, desgasta, então assim, eu não tenho tempo para rede social mesmo, até porque também no meu trabalho de fonoaudiologia, eu não gosto de estar expondo meus pacientes, né? E aí eu acho que eu acabei levando isso para o fisiculturismo também, porque tem que ter tempo, né? Você fazer um vídeo, editar vídeo para postar, e eu não, infelizmente, eu não tenho. Sim. E também existe todo um estigma, né, especialmente quando são mulheres fisiculturistas, né? Eu tive a oportunidade de estar entrevistando também, não sei se você conhece a Mônica Martin, que foi a primeira atleta brasileira que se tornou profissional. Sim. Ela iniciou a carreira dela nos anos 90 e nos anos 2000. E durante a entrevista ela relatou que inicialmente, quando as pessoas não sabiam tanto a respeito do esporte, ela saía na rua, viam uma mulher musculosa, os homens começavam a hostilizar ela. Então, realmente é um esporte que, obviamente, as pessoas estão se conscientizando, estão Então, melhorando, mas ainda tem um estigma, especialmente em relação à questão das mulheres. tem. Eu, assim, eu recebo muitos elogios na academia, e por incrível que pareça, até de homens, né? Eles perguntam para mim, nossa, como é que você consegue, o que que você faz, né?
Eu queria um shape desse, que, né, figure não tem tanto aquela questão de ter glúteos, né, grandes, né, glúteos marcados, mas assim, e tem a questão que uns comparam com homens também, aí tá parecendo um homem, que homem? Mas eu falo, na minha academia não tem nenhum homem igual a mim, então que homem que vocês estão comparando? Que academia é essa que tem homem assim? Essa talvez seja o pior, e o pior de tudo é que parece que qualquer atleta que posta qualquer coisa, aparece umas 10 pessoas para fazer exatamente esse mesmo comentário. Teve um dia que eu vi uma atleta respondendo, que eu dei muita risada, que ela disse para ela assim, mas se músculo é coisa de homem, então por que você não tem? Justamente, não é isso? Aí eu acho assim, um absurdo comparar uma mulher musculosa com um homem. Porque eu vou ser sincera com você, aqui na minha cidade é difícil um homem que tem o músculo que eu tenho. Geralmente quem tem são os atletas, que são pouquíssimos. Aí me comparar com homem, que homem? Não me compara, não. Porque o homem, para ter um shape igual ao meu, vai ter que comer muito arroz com feijão, arroz com frango. Exato. E também parte de um profundo desconhecimento, né? Porque para chegar a um físico de uma atleta que você tem um nível de muscularidade como essa, é necessário uma disciplina, é necessário uma rotina que você praticamente não tem chances de errar. Até uma. É por isso que eu tenho tanta admiração pelo esporte, porque os atletas do fisiculturismo são pessoas extremamente disciplinadas, tanto no esporte quanto na vida. Você jamais vai ver, porque muitas das vezes, quando você tem um ciclo de amizades, tem sempre aquelas pessoas indisciplinadas, tudo. Eu creio que, por mais clichê que essa frase seja, eu também acho que seja um pouco de verdade também. Você é a média das pessoas que você convive, né? Se você convive com pessoas que são indisciplinadas, que não levam nada a sério, que não conseguem realizar nada, provavelmente você vai ficar na sua zona de conforto e você não vai conseguir evoluir. É uma coisa que eu vi até numa entrevista do Cristiano Ronaldo, que ele disse que ele não seria tão bom jogador se não fosse pelo Messi. Falou assim, que o Messi é o que empurra ele para frente. Então é sempre bom você estar convivendo com pessoas talvez mais disciplinadas que você, que conseguiram chegar até mais longe do que você, porque ela te inspira a ser melhor. Então eu creio que essas pessoas, principalmente as que ficam falando esse tipo de bobeira via redes sociais, ao invés de ficar, muitas das vezes até por inveja, eles acabam falando esse tipo de coisa, mas ao invés de fazer esse tipo de xingamento, esse tipo de crítica, deveriam exaltar e até se inspirar, porque eu me inspiro muito nessa questão, especialmente nas atletas mulheres, porque para as mulheres ter um nível de musculatura assim é mais difícil até do que para um homem. Com certeza, é muito mais difícil. E é justamente isso. Eu acho que é mais por inveja mesmo, porque a maioria das pessoas fala, com hormônio é fácil. Se fosse só hormônio, seria fácil. Um hormônio sem dieta não resolve nada. E realmente, para a mulher é mais complicado. Você chegar no shape, porque a gente tem a questão dos hormônios, né? As mulheres que passaram dos 40, como eu, tem a questão de hormonal mesmo, porque não estou na menopausa, tá? Mas parece que a gente fica numa pré-menopausa, sei lá, os hormônios à flor da pele, né? É bem complicado. Ser atleta feminina não é fácil, não. É para quem realmente quer ir para as loucas, né? Eu sempre falo que o fisiculturismo é para os loucos. A gente escuta muito isso, que ninguém normal escolhe o fisiculturismo como esporte. Justamente. A gente acaba vendo isso. Mas é algo também muito interessante, porque é algo desafiante, né? Algo de você ver a melhoria dia após dia. Você está analisando, você está se vendo, e você muitas das atletas, às vezes, que a gente percebe, em questão de 1 ou 2 anos, dependendo, se eu não me engano, a atual Miss Olímpia na categoria Wellness, a Eduarda Bezerra, ela compete há apenas 2 anos. Então, é impressionante, né? A genética, tudo. Isso, genética ajuda muito. Genética, dedicação e disciplina. A disciplina
é o ponto forte do fisiculturismo. Se você tiver disciplina, você vai longe. É o que mais pesa, você ter a disciplina. Atualmente nós também temos um fisiculturismo que está em bastante alta, né? Nós temos, pelo menos na minha cidade aqui, eu moro numa cidade da Grande São Paulo, né? Nos últimos tempos abriram umas 3 ou 4 academias de grande porte aqui na cidade. Então, as pessoas estão cada vez mais se interessando, as pessoas estão querendo, até pela questão da mídia mesmo, que esses dias eu vi os campeões Olímpia no Danilo Gentili, vi no Fantástico também, então era um esporte que até pouco tempo era algo muito restrito a um grupo pequeno de pessoas que aos poucos está ganhando muita popularidade e talvez chegue até fazer frente aí a alguns outros esportes que a gente tem também. Sim, inclusive até o meu personal comentou semana passada, a gente falando que a minha categoria, né, tá tendo muitas atletas figures, né, que não era uma categoria tão vista, né, e agora no campeonato, o outro tem estreantes, ele até falou, será que esse ano vai ser o ano, em 2026 vai ser o ano das figures? Eu acredito que vai, viu, porque no Olímpia mesmo, muitas figures, né, Sim. que era uma categoria meio ali escondidinha, meio esquecida, não chamava tanta atenção, e agora ela está, né, aparecendo, está mostrando para que veio. Sim, temos bastante atleta de bom nível, né? Temos a Jéssica Reis Padilha, como falei, temos se eu não me engano, Natália, né? Uma mexicana. Isso. Que também tem um físico muito... Ela já está há bastante tempo aí competindo. Eu sei quem é ela, lembrei. Porque quando a gente vai falar de atletas da categoria da gente, parece que some todo mundo da cabeça da gente. Mas eu sigo várias e admiro muito, sabe? Tem até a Cris Pro, ela era figure, e agora ela migrou para o Women's Physique, naquele campeonato que teve em Juiz de Fora. Sim. Que ela é faxineira. E aí ela é pró. E aí na figure, e aí de repente ela resolveu, e foi lá competir na Women's Physique e resolveu migrar mesmo para a Women's Physique. Parecendo com um pouco a história da Zama Benta, né? Que ela iniciou fazendo faxina na própria academia para pagar mensalidade. E após isso, ela foi percebida como alguém que tinha um grande potencial para ter uma carreira de alto nível. E agora está aí nas cabeças aí do Olímpico. A Zama tem essa história também da faxina, mas tem a Cris Pro. Ela tem um físico, né? Inclusive, ela até comentou, ela era figure, ela migrou agora, que teve um campeonato que ela foi e a arbitragem pediu para ela diminuir os quadríceps para ela continuar na figure. Aí ela diminuiu, e sempre ganhando, mas ela resolveu migrar, né? Ela foi lá competir na Women's Physique agora em Juiz de Fora, acho que tem uns 2 finais de semana. E ela disse que gostou e ela resolveu migrar. Ah, bacana. Você pretende migrar para a Women's após o Procard ou fazer um teste antes? Não, eu quero fazer um teste antes, porque o que acontece? A gente, quando está na figure, a gente tem que diminuir muito treino de quadríceps, né? E eu tenho um quadríceps avantajado. Então, eu queria me testar, até porque a primeira... Depois que eu não seria wellness, o meu coach falou, vamos para o Women's Physique. Você cresce demais, você faz um X, então a gente vai para o Women's Physique. Mas eu quero me testar, não sei se eu vou gostar. Como eu posso me encaixar na Women's Physique também, me encaixo na figure também, mas para me encaixar na figure tem que diminuir muito o treino de quadríceps. Senão eu vou para Women's. Eu quero fazer um teste. Se eu gostar, eu continuo. Senão se eu gostar, eu vou para a Women's Physique. Se eu não gostar, a gente continua na figure. Porque tem toda uma questão. Dieta diferente, treinos diferentes, hormonização diferente, né? Eu acredito, eu não perguntei para o meu coach ainda, mas eu acredito que ele não deixa eu migrar, que eu até queria, ano que vem,
e na Women's Physique, eu acredito que seja por causa da minha profissão, mas eu vou até perguntar para ele se é por causa disso, porque hormoniza mais, né? Sim, hormoniza mais. Né? E o meu trabalho... Sim, aí pode haver alteração de voz. Isso, já teve, né? Ah, sim. Já teve, a minha voz não era assim. Mas assim, como eu não trabalho com cantores, então não me prejudica, né? Eu trabalho com linguagem infantil, graças a Deus, sou muito solicitada aqui, sou muito respeitada como fonoaudióloga, né? Todos os meus pacientes evoluem muito, então assim, não me atrapalhou, mas deu uma mudada na minha voz, sim. Interessante, mas eu acho também bastante válido essa mudança até para poder se encontrar, porque muitas das vezes tem atletas que acabam não conseguindo tão bom desempenho numa categoria, mudam, aí conseguem. A gente vê o caso do Eric Wildberger, que agora ele é Classic Physique, ele começou na Men's Physique, e depois que ele foi para a Classic Physique, a carreira dele deu uma alavancada. Nós tivemos também agora o caso do Kaique Pro, que também era um Men's Physique e acabou migrando agora também para a Classic para tentar ir melhorando a carreira. E nós tivemos também uma exibição, eu creio que nesse aí foi mais uma exibição, não foi nem tanto uma mudança, que foi o caso do Seban, que foi para a Open tentar a sorte, né? E eu não duvidaria que daqui... eu vi uma entrevista do Ramon Dino, dele falando que ele vai tentar bater o recorde de títulos do Seban, para depois tentar fazer alguma coisa na Open. Seria espetacular também. Sim, eu acho que se você tem físico para uma outra categoria, eu acho que não custa nada você tentar, igual você falou, vai ver que você vai ter sorte na outra categoria que você acaba migrando, né? Tem mais sorte, vai ter mais físico, né? Até aquele alemão, se eu não me engano, o Urs Kalizinski, ele saiu da Classic e também migrou para a Open. Ainda não conseguiu resultados expressivos, e na Open, óbvio, é necessário algo extraordinário, né? Especialmente para você ir para as cabeças, né? Para você bater num Derek, num Nick Walker. Então, é um pouco mais difícil, mas creio que se ele continuar, porque é um trabalho de paciência, né? Você tem que ir ano após ano. A gente vê o nosso brasileiro Rafael Brandão, eu consegui conhecer ele num desses eventos fitness, e ele está aos poucos batalhando. Tem ano que ele consegue competir, tem ano que ele acha melhor ganhar um pouco mais de massa para fazer um off maior, para poder competir melhor. Então, todas essas mudanças é bem válida. Então, acho que a sua estratégia de ir para Omas, para testar, para Figure, eu acho que é bem válida, e você, aos poucos, você vai encontrando o seu caminho, né? Isso, a gente vai criando mais maturidade muscular, né, com o tempo, e já que eu me encaixo na categoria também, eu acho que futuramente não custa nada a gente tentar, né? Ah, bacana. Você disse que está com 40, né? Então você começou com 39? Não, eu estou com 44. 44, então começou a competir aos 43. Isso. Espetacular. Comecei a me preparar com 42. Eu comecei a me preparar com 42, né? 42, 43 e subi com 44. Espetacular. Uma coisa que eu gosto do fisiculturismo é essa coisa democrática que ele tem, que foi uma das coisas que fez eu escolher também a minha profissão de radialista, porque eu fiquei pensando, é algo que eu posso fazer até o dia que eu morrer, algo que eu posso fazer enquanto eu for vivo, eu posso estar fazendo, né? Tem vários radialistas aí que estão praticamente... A gente viu o próprio Silvio Luiz, que numa das últimas transmissões, infelizmente, ele acaba passando mal e tudo. Então, eu creio que a longevidade em algo que você ama fazer seja algo fundamental. E para ter isso, eu queria saber um conselho seu para essas jovens que estão começando agora, especialmente influenciadas pela rede social, onde tudo é de imediato, onde tudo tem que ser para ontem, onde se você não consegue o resultado agora, você desiste. Como é que você aconselharia a elas que tudo exige um certo nível de processo? Você que está no alto da experiência, assim, para alguém que está começando agora, que a gente sabe que, especialmente as pessoas mais jovens, elas acham que o mundo vai acabar amanhã. Então, qual conselho você daria para essas jovens? Olha, eu vou falar o que eu sempre falo quando elas chegam para me pedir conselhos, opiniões na academia. Primeiro começa a treinar, aprende a treinar e aprende a comer.
que a essência para quem quer ser atleta é aprender a treinar, não é malhar, é treinar e comer. Porque o que elas, a maioria, não só as jovens, como outras pessoas, elas querem achando que o hormônio é o caminho mais fácil. E aí é o que eu falo. Tem muitos colaterais. Vocês têm dinheiro para tratar colateral? Sim. Né? E comendo direitinho, treinando direitinho, você vai criando maturidade muscular. Ninguém cria maturidade muscular de um mês para o outro, de um ano para o outro, ou tomando hormônio. Maturidade muscular se constrói treinando e comendo. Sim. É isso. E dormindo, né? Não ficar nas festas aí até de manhã. Aos poucos, porque tem muitas mulheres que acabam apostando exclusivamente só na questão do hormônio. Justamente. E acabam tendo só os colaterais e não tendo nenhum benefício. É o que eu vejo na academia. Eu vejo muito na academia pessoas que a gente vê que usa, mas não tem jeito, só tem acne. Entendeu? Só tem acne. Não sabe nem tratar uma acne que é o colateral do hormônio. Por que vai tomar se não sabe nem tratar a acne? É verdade. É igual diz aquela música do B-Dinamite que ele fala: o produto não faz milagre, senão você não tava desse jeito. Justamente. É o que eu falo. Se fosse só o hormônio, seria muito mais fácil, né? Você não tem que passar por dieta, porque é o que eu falo, dieta é dieta, não é reeducação alimentar. Eu não faço reeducação alimentar, a atleta faz dieta. O que o seu coach passar para você comer, não interessa se você não gosta, você tem que comer. Sim. Você não escolhe, a atleta não escolhe o que vai comer, ele come o que o coach manda. O coach e a nutri, pronto. E come calado. E fala que tá gostoso, pronto. Vida de atleta é isso, né? Ah, mas eu não gosto de comer isso. Ai, mas eu não gosto. Eu falei, então não inventa. E muito da questão é também usar um pouco a imaginação, né? Às vezes você tá comendo arroz com frango há 30 dias, aí você pode imaginar que tá comendo uma feijoada, uma macarrão. Isso. Nada melhor. Um vídeo ali. Uma feijoada, imagina. É isso aí. Mas agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado final aí para todo mundo que ama o fisiculturismo, especialmente o fisiculturismo feminino. Você falasse um pouco aí do que você pensa, da trajetória, deixasse um recado aí para o pessoal para finalizar. Olha, eu vou falar uma coisa eu vou falar isso, vou falar uma outra coisa depois. Fisiculturismo feminino. Mulheres, vamos ser mais unidas? Infelizmente, o fisiculturismo feminino é muito desunido. Infelizmente, né? E o recado é que quem quer ser, vai. Pode ir, se desafie, supere seus medos, supere o que os outros estão falando e vão, porque é maravilhoso. Eu me apaixonei. Se eu tivesse dinheiro, eu competiria todos os meses. Ah, bacana. Se querem ir, vão, né? Vão, arrumem um bom coach, né? Não vão da cabeça de vocês ou qualquer coach, pesquisem os coaches, investiguem, pesquisem sobre a categoria que vocês vão se encaixar, para ver se é isso que vocês querem, mas se é o que vocês querem, vão. É isso aí, queria te agradecer muito, né? Uma grande inspiração, toda atleta, né? Eu no meu passado, esse esporte mudou um pouco também a minha vida, né? Eu passei por uma cirurgia de apendicite muito mal sucedida e acabei chegando a pesar 49 quilos, né? Nossa. Então, eu acabei, por conta própria, começando a fazer exercício, dieta, e consegui recuperar 30 quilos. Então, realmente, foi algo que mudou bastante a minha vida. E hoje em dia eu estou no 2º ano de educação física, graças a isso. E para mim é sempre importante estar conversando com atletas aí do seu nível, realmente, que podem dar bastante informações valiosas aí para o público. Então, creio eu que foi uma experiência de bastante aprendizado. Eu queria te agradecer bastante por compartilhar do seu conhecimento com a gente. Eu te agradeço muito o convite, apesar de eu ter enrolado um pouquinho para a gente agendar, né? Mas a correria da vida.
Agradeço muito mesmo por você ter me convidado e eu estou à disposição. Também aprendi muito conversando com você, são sempre trocas, né, de aprendizado. Agradeço muito mesmo, estou sempre à disposição quando precisar. Perfeito, agradecer você novamente e agradecer a toda a nossa audiência que está nos acompanhando e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, viu?